Boa tarde, meu povo, para alguns bom dia. Bom, vamos lá. Muita gente falando do vídeo que repercutiu, muita gente falando besteira, muita gente falando que não sabe. E hoje eu vim aqui para contar o babado para vocês de primeira mão. Vamos lá. Sim, ele é meu irmão. E não é irmão de sangue. É o seguinte, quando eu era pequena, eu era muito pobre. Minha mãe era ainda é, né? Pobrezinha. E aí ela falava que eu era filha do meu pai. E aí pediram um teste de DNA, foi pra justiça, tudo. Meu pai fez o teste de DNA, o teste de DNA deu negativo. Só que o meu pai, pela minha situação de pobreza, ele decidiu que ele ia me adotar. E ele colocou o nome dele na minha certidão. Então, pela justiça, ele se tornou meu pai. Então, aconteceu isso dele me reconhecer. E aí meu pai. Só que tipo assim, igual ele fala, o teste de DNA só diz respeito a ele e a minha mãe. Nem eu sabia disso. Eu fui saber quando eu tinha, acho que uns 15 anos. Mas pra mim tudo bem, né? Não é sangue, mas é meu pai. Me adotou, me ajudou, me tirou da situação de fome que eu tinha. E esse negócio meu e do meu irmão, a gente sempre se criou afastado. A gente nunca teve uma ligação próxima. E depois de 10 anos a gente se aproximou de novo, sem intenção nenhuma de ter um relacionamento. Mas aconteceu da gente se envolver, tanto da minha parte quanto da parte dele. Ficamos um tempo juntos, né, lá no Amazonas. E depois eu retornei pra cá, pra São Paulo. E a gente ficou um mês longe e eu voltei pro Amazonas. Então, depois da gente ter se relacionado, da gente ter se envolvido, eu retornei pra cá, pra São Paulo. E voltei para o Amazonas para o festival folclórico de lá. Aconteceu da gente sentir vontade, da gente se encontrar, da gente se envolver e a gente foi. E eu não sei quem ligou pra ex dele lá e ela pegou a gente lá. E foi isso que aconteceu, gente. A gente realmente se envolvia, a gente teve um negocinho ali, a gente teve umas ficadas, nada sério. E foi isso que aconteceu. Pra quem não sabe, pra quem quer saber, sim, ele é meu irmão. Pela justiça, pela lei, ele é meu irmão, porque o nome do pai dele tá na minha certidão. Mas a gente não tem sangue, o meu pai não é meu pai. E estão até falando por aí que o meu pai me abusava, gente. Olha que absurdo que as pessoas são tão maldosas de falar que o meu pai me abusava, sendo que nem com ele eu... E para as pessoas que estão espalhando ódio, que estão expondo o meu pai, que estão expondo a minha irmã, que não tem nada a ver com isso. Gente, eu e o meu irmão somos adultos. Nós fomos nos envolver depois que nós ficamos maior de idade. Nunca nos envolvemos criança, até porque a gente não teve uma criação juntos. A gente veio se envolver depois de 10 anos que a gente se conheceu. Então assim, gente, parem de espalhar ódio. Não tem nada de errado, porque a gente não é sangue, somos um homem e uma mulher que se envolveram, sentiram vontade e ficaram. Parem de estar espalhando coisas que vocês não sabem sobre meu pai, sobre a família dele, sobre os filhos dele. Os filhos dele não tem nada a ver com isso. A gente não convive, eles não me conhecem, não temos o mesmo sangue. Então assim, gente, vocês são muito maldosos, tá? Então a verdade é essa. Uai, seu app de vídeos curtos.